Olá, meus amados, meus queridos, a graça e a paz. Vamos meditar na palavra do Senhor? No livro de Lucas, no capítulo 3, nos fala sobre a pregação de João Batista. Esta é a palavra que o Senhor Jesus traz para nós nesse dia. Amém? Está dizendo assim a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 3, versículo 1. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes. Veio no deserto a palavra de Deus a João. Aqui está falando de João Batista, porque este capítulo 3 aqui nos fala sobre a pregação de João Batista. E João Batista estava no deserto, e veio a palavra do Senhor a João Batista, filho de Zacarias. João Batista era filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Louvado seja Deus. E ele dizia, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá e se abaixará, todo o monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Louvado seja Deus. Todo mundo conhece, todo mundo não, né? Vamos abrir entre aspas aqui. Já ouviram falar sobre João Batista. João Batista, ele foi escolhido para que ele viesse anunciar, né, a vinda do Salvador. E hoje não é diferente. Deus também usa os seus servos para anunciar a segunda vinda de Jesus. E aqui o João Batista, ele pregava sobre o arrependimento. E muitas das vezes as pessoas cometem erros, cometem pecados, falhas, e falam, eu já pedi perdão para Deus, eu já pedi perdão para aquela pessoa que eu, agi mal, que eu procedi não corretamente, e enfim. Mas será que houve um verdadeiro arrependimento? Será que não pediu perdão somente da boca para fora, ou também se perdoou somente da boca para fora? Porque pedir perdão e perdoar é a mesma coisa, tanto para quem pede o perdão, como para quem perdoa, precisa liberar o perdão. Tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro, porque se perdoou ou pedir perdão de boca para fora, mas se não houve ali um verdadeiro arrependimento, não há mudança de vida, não há transformação e não há salvação. Então o Senhor Jesus está trazendo esta palavra para mim e para você. Arrependei-vos e chegai a Deus. Porque é momento de arrependimento, é momento de se arrepender, é momento de conserto. Jesus está dizendo para mim e para você hoje: endireitai os vossos caminhos. Endireitai os vossos caminhos. Porque o Senhor Jesus está voltando para buscar o seu povo lavado e remido.
E se nós estivermos com nossas vestes sujas, nós não iremos subir. Nós temos que preocupar com a salvação da nossa alma e também do nosso próximo, do nosso irmão, do nosso ente querido. Não é hora de ficarmos com braços cruzados, não é hora de ficarmos mais no nosso comodismo, na nossa zona de conforto. Precisamos agir como verdadeiros filhos de Deus. E o Senhor Jesus está trazendo essa palavra aqui para nós nos despertarmos, para que nós venhamos perdoar verdadeiramente e pedir perdão verdadeiramente. Mas tem que haver arrependimento. Se alguém pecou e pediu perdão a Deus, mas não houve arrependimento, ele vai continuar com a mesma prática. Vai ficar um tempo ali quietinho, acomodadinho, mas depois vai voltar com a mesma prática. Com a mesma prática. A palavra do Senhor Jesus ela é bem clara para nós, porque ela aqui no livro de Lucas, no capítulo 3, continua dizendo: Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele. E ele dizia, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Aqui está falando em arrependimento. Tem que haver arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo, que faremos, pois? Que faremos, então? E respondendo ele, disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que tem, com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe, Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse, João Batista disse, não peçais mais do que o que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo, e nós, que faremos? E João Batista disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Contentai-vos com o que você tem. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura ele não seria Cristo. Aí respondeu João a todos, dizendo, eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por João Batista, porque João Batista repreendeu Herodes por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, Herodes decidiu encerrar João Batista no cárcere. Então, meu amado e minha amada, toda pessoa que quer andar segundo a vontade de Deus, andar nos caminhos de Deus e falar a verdade, falar aquilo que Deus ordena, essa pessoa ela é perseguida, porque ninguém aceita a verdade, ninguém gosta de ouvir a verdade dói, a verdade machuca, mas é a verdade. Deus, Jesus é a verdade e nós temos que anunciar a verdade. Então, meu amado e minha amada, se você está em pecado, se arrependa hoje,
para que Deus venha trazer renovo para a sua vida e trazer também a salvação para a sua vida, para a sua alma, porque Deus não quer que ninguém se perca. Aqui no versículo 6 está falando, e toda a carne verá a salvação de Deus, mas é necessário que haja arrependimento. Tem que haver arrependimento, porque sem arrependimento não há remissão de pecado. Não tem como anular o pecado. Jesus pega o seu pecado e lança nas profundezas do oceano, mas é preciso haver arrependimento e não cometer mais o pecado. Para que quando Jesus voltar, ele venha nos achar dignos para levar para a sua glória. Então não pode haver nenhuma mancha, não pode haver nenhum pecado. Não somos perfeitos, mas Jesus é a perfeição. E Jesus está aqui presente para nos corrigir, nos exortar. Deus usou João Batista para exortar o povo do pecado. E Deus usa também aqui os seus servos para nos exortar. Ele usa a palavra dele para nos exortar. Pega sua Bíblia, abra no livro de Lucas, no capítulo 3, e medite neste capítulo sobre a pregação de João Batista, porque eu não li ele todo, porque há outras coisas a mais, que fala sobre o batismo de Jesus, fala sobre a genealogia de Jesus, mas o que o Senhor Jesus quer nos ensinar nessa manhã é sobre o pecado e o arrependimento, que tem que haver um arrependimento. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, te agradeço, ó Deus, por essa palavra, pela qual o Senhor venha nos corrigir nesta manhã, para que nós venhamos nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados e que nós venhamos pedir perdão e também aprender a perdoar, a liberar o perdão verdadeiramente, não somente de boca, não somente de palavras, mas verdadeiramente de coração. Tem que haver arrependimento para que haja mudança de vida, para que nós venhamos prosseguir, para que nós não venhamos ficar parados por causa do pecado, porque o pecado traz peso, o pecado traz enfermidade, traz doenças, o pecado cheira mal, o pecado cheira mal às tuas narinas. O Senhor odeia o pecado, o Senhor é santo e o Senhor quer que nós venhamos ser santos, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. E nós queremos ver o Senhor, nós queremos subir para a glória, nós queremos morar com o Senhor, Pai. Então nos perdoa, Pai, nos ensina a perdoar e que venha haver um verdadeiro arrependimento, para que o Senhor não venha encontrar nada em nossa vida que venha impedir a nossa subida com o Senhor para a eternidade. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas ignorâncias e nos dê, meu Pai, um novo coração, um coração contrito, um coração humilde, um coração arrependido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro e te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus, e que assim seja. Amém.